Shalom, bom dia a todos, que o Eterno nos abençoe, em nome da vida justa de Yeshua, nosso Mashiach, nosso Rei. Esse vídeo é um vídeo a respeito de línguas estranhas. Tem a parte 1 desse vídeo que está no canal da Kal Teshuvah Brasil, e esse segundo vídeo seria um complemento do primeiro, com algumas informações a mais. Então vamos ao texto. O texto base está em Atos 2, do 1 ao 5. Um texto muito usado pelo cristianismo para dar veracidade àquelas línguas estranhas que eles falam, né? Aquele Kadambaralachúbia, Núbia, essas coisas aí. E vamos ver se isso é real, se isso é verdade, se isso vem através do mover de Deus ou se isso é uma outra coisa que não tem amparo nas Escrituras. Então vamos ler Atos 2, do 1 ao 5, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que é Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do mover do Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações de debaixo do céu. Ou seja, Pentecostes era uma festa de peregrinação. Todos os judeus que estavam dispersos em outras nações, eles precisariam ir até Jerusalém para participar desta moed, deste encontro determinado com o Eterno. Então você vê que o texto diz que todos estavam reunidos, judeus de todas as nações de debaixo dos céus. Ou seja, aí a gente já entende que não é possível um gentil receber línguas estranhas. Porque o texto é claro, judeus de todas as nações. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre a língua dos anjos, a língua dos mensageiros, a língua dos ventos, que é esse mesmo vento, esse mesmo ruach, esse mesmo espírito que desceu ali em Atos 2, trazendo essas línguas estranhas. Uma informação sobre a Torá oral, sobre o episódio na Torre de Babel. Vamos ler o texto da Torre de Babel, que diz lá em Gênesis 11, do 1 ao 9. Vou pegar a Bíblia aqui. Gênesis 11, do 1 ao 9. Todo o mundo se servia de uma só língua e das mesmas palavras. Ou seja, até então aqui, até Gênesis 11, o mundo conhecido da época, o mundo inteiro ali da época, falava apenas um idioma. E esse idioma provavelmente era o hebraico, com quase toda certeza era o hebraico, a língua santa. Todo mundo se servia de uma mesma linguagem e das mesmas palavras. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Senar, e aí se estabeleceram. Disseram um ao outro: Vinde, façamos tijolos e cozemo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Façamo-nos um nome e não sejamos dispersos sobre toda a terra. Aqui os homens da época já estavam em transgressão
com aquilo que o Eterno tinha determinado, porque o Eterno determinou: vão, espalhem-se e por toda a terra e reproduzam-se. Ou seja, os homens fizeram o contrário. Eles se reuniram num só lugar e não se espalharam na terra para se reproduzirem. Aqui eles já estavam transgredindo a ordem do Eterno. Continuando, versículo 5. Ora, o Eterno desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. E o Eterno disse: eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua, no caso o hebraico. Isso é o começo de suas iniciativas. Agora nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, desçamos, no plural, confundamos, também no plural, a sua linguagem, para que não mais se entendam uns aos outros. O Eterno os dispersou daí por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Deu-se-lhe por isso o nome de Babel, pois aí o Eterno confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e foi aí que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Ou seja, aqui podemos ver pelo que está escrito que o Eterno diz que viu a cidade, e depois o texto diz: desçamos e confundamos. A Torá oral vai trazer um ensinamento sobre essas palavras, o desçamos e confundamos, que estão no plural, dizendo que ali desceu 70 anjos, 70 moveres, 70 ventos de fogo que desceu sobre aquelas pessoas e trouxe 70 idiomas. Ali naquela configuração de pessoas existiam 72 casais. Existiam Shem e a sua esposa e 70 casais configurando as 70 nações da terra. E os que lideraram a construção da torre de Babel foi Cam e Jafé e os seus descendentes. Então eles ali foram os líderes da construção. Shem e sua esposa, eles ficaram de fora. É justamente por isso que através de Shem, sua esposa e os seus descendentes, eles ficaram com a língua hebraica, com a língua santa. Já os outros 70 casais ali receberam essas 70 línguas idiomáticas diferentes, por isso que eles foram confundidos. Ninguém mais entendia um ao outro. Então eles não conseguiram mais construir essa torre. Então a gente vê o que provavelmente, com toda certeza, Paulo sabia de informações como essa da Torá oral, onde diz que 70 ventos, 70 anjos, 70 moveres de fogo desceram sobre aquelas pessoas e confundiram a linguagem delas. Com certeza Paulo sabia e tinha essa informação da Torá oral. Então quando ele diz lá em 1 Coríntios 13 sobre a língua dos anjos, a língua dos mensageiros, ele está falando da linguagem idiomática desses 70 moveres que desceram sobre aquelas pessoas na Torre de Babel e elas foram confundidas. Então em Atos 2, aquelas línguas de fogo ali que aparecem, com absoluta certeza são línguas idiomáticas que foram dons de línguas idiomáticas que foram dados para os judeus que ali estavam reunidos, para levarem o testemunho da vida justa de Yeshua para as outras nações, para as outras 70 nações, que através dessas línguas idiomáticas. Então a gente vê ali que o cristianismo, primeiro que o cristianismo acredita que essa língua estranha desce sobre gentios, e a gente viu que isso não é possível, que línguas idiomáticas, o texto traz que vieram sobre os judeus piedosos, judeus tementes, judeus que obedeciam à Torá, que obedeciam às instruções do Eterno. Então aí já não é possível ter
o cristianismo ter a consciência de que iria vir uma língua idiomática sobre gentios, porque ali está escrito que eram judeus. E segundo, a língua estranha que Paulo fala, a língua dos anjos, não é essa que está sendo propagada aí há mais de 100, 150 anos através do pentecostalismo nas igrejas. Esse tipo de língua estranha das igrejas, isso aí não existe, porque ali eram línguas idiomáticas para os judeus levarem o testemunho de Yeshua, levarem a Torá plena para as outras nações. Como é que você vai chegar numa nação, um cristão, um gentil, vai chegar em outra nação para levar o testemunho de Yeshua, levar a Torá para outros povos e começar a falar de Cantarabachúbia, Núbia? O que eles vão entender sobre isso? Isso é totalmente fora de contexto. E também para trazer uma maior clareza, esse tipo de língua que é colocada, é ensinada de alguma forma no cristianismo, isso a gente tem um entendimento de que é língua da Yetzer Hará, é língua da má inclinação dos homens. Essa má inclinação de homens que não têm uma intenção correta em obedecer a Torá. Então essas línguas aí de Decantara, Shúbia, isso aí é língua da Yetzer Hará, é a má inclinação dos homens que fala dessa forma. Então eu anotei uma conclusão e eu vou ler para vocês para o vídeo não ficar muito longo. E mais um adendo aqui. José do Egito, ele aprendeu esses 70 idiomas, aprendeu com os filhos de Shem no Egito, porque além de Shem falar a língua hebraica, ter ficado com a língua hebraica, ele ainda aprendeu todos esses idiomas. Então José do Egito também falava essas 70 línguas, que José do Egito foi o governador do Egito. Vocês sabem a história, né? Eu não vou me prolongar aqui, que as nações vinham até o Egito para comprar alimentos. Então a conclusão a respeito das línguas estranhas é a seguinte: a língua estranha que Paulo fala em 1 Coríntios, se eu não me engano é 13, é a língua dos anjos, que são idiomas conhecidos hoje, que são 70. Claro que tem os dialetos hoje, né, que saíram de dentro desses 70 idiomas. Em Atos 2, judeus tementes, piedosos, receberam o dom de línguas idiomáticas, de línguas de idiomas, para levarem o testemunho de Yeshua a todas as nações. Então essa é a conclusão. Ok? Não sei se ficou claro, às vezes o vídeo ficou um pouco longo, mas às vezes se faz necessário. Ok? Shalom, shalom.